Bom dia. Este é o 5º vídeo da série Abrindo a Bíblia. Hoje eu quero falar da confusão religiosa que está instalada nos dias de hoje. E quero apresentar a você que Jesus é o único caminho para que todos saiam dessa confusão religiosa que há hoje. Se nós nos reportarmos ao princípio, quando Deus, através de Moisés, deu as suas leis ao povo de Israel, ele não dividiu esse povo nem em partido nem em seitas. Mas, quando Jesus veio ao mundo, ele encontrou vários partidos religiosos, várias seitas, tudo dividido. Tinha-se os fariseus, os saduceus, os essênios e outros. E para alguém estar em harmonia com o Senhor Deus, entendia-se naquela época que a pessoa devia estar associada a uma dessas denominações. Semelhantemente, isso está ocorrendo hoje. E eu quero alertar para você que naquela época o Senhor Jesus não providenciou nenhuma reunião ecumênica para que se transformasse tudo numa grande e super seita ou um super partido. Ele não pregou a união dos saduceus, dos fariseus ou de outra seita qualquer. Ele manteve a sua independência religiosa. Se você observar bem, Jesus se manteve independente e mantinha um relacionamento com o Pai, com Deus, sem se envolver e sem se associar a nenhuma denominação religiosa. Isso nós devemos entender que também quando Jesus propôs a construir a sua igreja, ele não ia fazer várias igrejas. Ele fez apenas uma igreja. E essa igreja era construída na rocha. E a rocha não é Pedro, mas sim a revelação que Pedro recebeu de Deus. Sobre aquela revelação que Deus iria construir a sua igreja. E esse era o propósito de Jesus. E a vontade do Senhor Jesus era que houvesse união. Assim como Jesus era um com o Pai, ele queria que nós, os crentes, fôssemos um com Jesus, para sermos um com o Pai. E isso nos é mostrado nos livros de Atos. Nós devemos entender que a grande confusão hoje se instala por liderança política, por liderança religiosa, por poder que homens desejam. Mas se você voltar ao livro de Efésios, no capítulo 4, versículo de 4 a 6, nós temos que há somente um corpo e um espírito. Como também foste chamado numa só esperança de vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos, e está em todos. Nós temos que acreditar nisso que nos foi dito. Muitos hoje lamentam essa grande divisão que há entre o meio religioso, entre os crentes que creem em Cristo. E o desejo de todos é que isso não existisse. Eles desejam que haja uma grande reunião e as denominações todas se unem para se ter uma única e super denominação, pensando todos iguais. Mas enquanto isso não acontece, eles admitem que você apenas deve ser um indivíduo que possa estar numa dessas denominações existentes e manter o seu espírito bondoso e tolerante. Nada disso era o que Jesus pregou, é o que Jesus ensinou. Esse não é o tipo de unidade que o Senhor prega e que o Senhor quer de nós. Jesus não se encarregou de convocar uma conferência ecumênica designada a efetuar uma fusão entre fariseus, saduceus e essênios. Absolutamente. Isso não era importante com Jesus. O importante era ser um com o Pai. Aí você me pergunta, qual que é a igreja do Senhor Jesus? Ora, eu lhe disse, está em Mateus 16, 18. Jesus disse que edificaria uma igreja. É importante que você entenda que para pertencer à Igreja de Cristo, nós devemos crer no Senhor Jesus e sermos batizados. E o que é que acontece? Está em Atos 2:47.
acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós devemos entender que quando as pessoas eram salvas, essas pessoas eram acrescentadas à Igreja de Cristo. E no Novo Testamento, essas pessoas encontravam-se em várias cidades. E cada grupo era uma igreja. Ainda que unidos em Cristo, eles eram independentes de qualquer associação ou federação humana. Cristo os dirigia através dos seus apóstolos inspirados, ensinando-lhes a adorar e trabalhar juntos para servir a Deus. Aí você me pergunta, como evitar essa divisão? É simples, basta você seguir a Jesus. Se nós seguirmos as instruções que Pedro deu em Pentecoste, que é arrependendo-se dos seus pecados e sendo batizados em nome do Senhor Jesus, nós também seremos salvos. Quando formos salvos, seremos acrescentados à Igreja de Cristo. E eles não se ligaram a nenhuma denominação religiosa na época. Assim, nós também não temos que nos filiarmos a nenhuma denominação religiosa. Basta estarmos na Igreja de Cristo. Aí você me pergunta, como é isso? Eu te respondo, é simples. Assim que nós estivermos entrado na Igreja do Senhor, teremos que estudar cuidadosamente a descrição da Igreja no Novo Testamento. Isso é encontrado no livro de Atos e nas cartas que seguem a ele. Desde que os apóstolos foram guiados pelo Espírito Santo, podemos ficar certos que as igrejas, sob essas instruções, eram exatamente o que o Senhor Jesus queria que fosse. Se nós imitarmos essas igrejas, o Senhor se agradará de nós. Imitar uma igreja do Novo Testamento é mais fácil do que você possa imaginar. Talvez hoje você encontre na sua cidade ou próximo de você um grupo independente de cristão seguindo o padrão do Novo Testamento, já fazendo reuniões em suas cidades, se não apenas 2 ou 3 que têm o mesmo propósito podem encontrar-se e adorar juntos de modo aceitável. Nenhum grande edifício se faz necessário. Nós podemos ver isso que no primeiro século as igrejas se reuniam em casas. Em Romanos 16, 5, em 1 Coríntios 16, 19, você encontra o que fala sobre isso. Nenhum sacerdócio ordenado por homens é necessário. Desde que todos os cristãos são sacerdotes, está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Nós devemos entender que para servirmos a Jesus, nós devemos apenas seguir os seus ensinamentos. Nós devemos estar unidos juntos, nos suportando, nos orientando e nos alertando um ao outro através da palavra. A palavra que nos ensina está escrito na palavra, que o Espírito Santo nos ensinará e fará lembrar de tudo. Não há necessidade de você estar dependente de uma denominação religiosa comandada por homens. Tem apenas o Senhor Jesus como pastor, é fácil. Seja um seguidor de Cristo. Quer saber mais informação? Entre em contato comigo. marcocreus@hotmail.com. É um prazer estar com você, é um prazer trocar ideia, é um prazer servirmos juntos a Cristo. Nós não temos vínculos nem dependência nenhuma. Nós só dependemos de Cristo. Creia nisso, meu irmão. Seja liberto. Busque o Senhor Jesus e você encontrará. Tenha um bom dia.